que o Senhor devota em nós. Pedimos o vosso auxílio para que não nos falte a coragem e o esforço de aprendermos, de nos educarmos para melhor servir. Assim pedimos permissão para dar início ao estudo dessa noite, com votos de paz e bom aproveitamento para todos. Que o Senhor seja conosco agora e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Bom, para aqueles que estão retornando hoje, sejam bem-vindos, feliz ano novo. É bom escutar a voz de vocês de novo. Nós, antes de iniciarmos, alguém tem algum comentário, alguma pergunta, dúvida? Se não temos, vamos então retomar o nosso estudo de plenitude. No meu livro, a página é 96, capítulo 8, Caminhos para a Saúde. Nas últimas aulas, nós temos trabalhado um conceito maravilhoso que a nossa querida mentora emprestou do Buda, que é o seu caminho, com 8 propostas para a nossa iluminação, para a superação do sofrimento. E ele tem a ver, nós já conversamos um pouco a respeito dele quando fizemos o estudo prévio. Então, o primeiro ponto é crer retamente. Depois, querer retamente. Depois, operar retamente. É o quarto ponto. Ou falar retamente, o terceiro. Operar retamente, o quarto. E a nossa mentora vai nos levando, fazendo este périplo, né? Então, vamos seguindo por este caminho até desaguarmos, ver retamente, chegamos à questão do esforçar-se retamente. Por fim, estamos no 7º passo, que é o pensar retamente. Né? Na última aula, eu vou voltar só 2 parágrafozinhos importantes. A nossa mentora nos diz: o pensamento é fonte geradora e dínamo condutor da vida com V maiúscula para a vida com V minúscula. Dínamo condutor da vida causal espiritual para a existência transitória. A energia encontra-se presente em tudo, aguardando que o pensamento a comande, a direcione. No que tange aos sofrimentos, na sua multiface, a ação mental é relevante. E foi aqui que nós paramos na semana passada. Né? Então, vamos fazer uma pequena pausa para a gente refletir nisso aqui. Nós sabemos que o pensamento, ele é a raiz, o vetor, melhor dizendo, que conduz as nossas energias psíquicas para o campo da forma, através das ações. Todo pensamento que vira a ação, repetido inúmeras vezes, se transforma em hábito. O hábito, por sua vez,
fixado no inconsciente, porque com essa repetição é o que acontece, ele vai ganhar o o hábito naturalmente, ele tem um elemento de automatismo, não é verdade? Fixando-se no inconsciente, esse hábito acaba por constituir o comportamento do indivíduo. Por constituir o comportamento, ele acaba fazendo parte daquilo que a gente chama de personalidade. Então, daí, o pensamento, ele tem um papel capital na elaboração da realidade objetiva, tanto em razão dos hábitos que foram acumulados, como dos automatismos que foram gerados a partir daí. Quanto mais uma atitude é repetida, mais ela cobra força, mais ela cobra energia, mais arraigada ela fica no nosso inconsciente, chegando a fazer parte daquilo que a gente chama de personalidade. Aí você me pergunta, mas o que é essa personalidade? A personalidade, ela é um capítulo transitório, é um capítulo reencarnatório, é uma etapa reencarnatória. Só que ela vai trazer aquilo que está no inconsciente e somar a isso aquilo que está sendo elaborado na presente encarnação. É como a gente pensar assim, Joana chega a dizer que a personalidade, ela tem 2 facetas. Uma faceta de essência, que tem a ver com o quê? Tem a ver com o espírito. E uma outra faceta de substância, que tem a ver com o quê? Com toda a bagagem transitória, com toda a bagagem que a gente elabora nos processos reencarnatórios. Aí, pensando nesse conceito, e a gente vai chegar já já na questão de por que ele é importante, nos veio uma imagem. Então, podemos pensar, pense aí no encontro do rio com o mar, com o oceano, a foz de um rio se desaguando dentro de um oceano. É uma situação parecida com a relação da personalidade, tendo essas 2 facetas de essência e de substância. Essência seria o oceano, que é o espírito com as suas energias específicas. E rio seria o capítulo transitório, que vem trazendo sedimentos, que vem trazendo tudo aquilo que ele arrasta no seu caminhar para se juntar ao oceano. Por que isso é importante? Porque nós temos uma tendência a nos identificarmos com a personalidade. Então, se o pensamento ele tem uma ação profundamente causal naquilo que se torna atitude, naquilo que se torna comportamento, e nós temos uma tendência a nos identificarmos e nos definirmos por isso. Então, podemos usar o pensamento não só como uma ferramenta arquitetônica, vamos dizer assim, né? De criar a nossa realidade objetiva, mas também de criar a nossa realidade subjetiva.
Então, essas energias que estão aí, que fazem parte do ser que somos, expressado no campo da forma, quando estamos reencarnados, elas são energias poderosas que estão requerendo, que estão aí precisando de comando e de direcionamento. E quem é que vai fazer isso? A mente. Mas só vai fazer isso quando a mente entende que o espírito é o chefe da orquestra. Que o espírito é o maestro da orquestra. Somente a autoridade ela é estada. Somente quando a gente realmente se apropria dessa autoridade do espírito como o ser causal, é que a gente vai poder realmente vislumbrar esses horizontes psíquicos, esses horizontes mentais e dar uma orientação para essas forças de uma forma mais eficiente. Antes disso, nós temos a tendência a sermos arrastados por aquilo que é familiar, por aquilo que é costumeiro, por aquilo que nos é rotina ou tradição. A gente pode. Então, por isso que a ação mental é de total relevância. Porque ela vai ser esse elemento que organiza não só os processos internos, como, de certa maneira, os processos externos. Por quê? Porque toda reencarnação ela é programada, baseada nas necessidades daquele espírito em evolução, no legado das suas conquistas anteriores. O que foi feito nas encarnações pregressas, o aproveitamento do espírito nas encarnações pregressas, vai determinar as encarnações e no presente ela é determinadora do futuro. Então, ter a pensar e a nos relacionarmos, a compreendermos essas dimensões do ser, é importante para que nós possamos estabelecer. Deu para entender até aí ou fizemos muita confusão? Eu estou tendo problema com a minha conexão. Awesome, very well said. Thank you. Dificuldade na conexão. Agora agora não estou nem te vendo mais. Agora está cortando. Você também está tendo problema, direto, Vicky? Congela. Não sei se o problema é aqui. Tá todo Também, tô tendo problemas horríveis também. Yeah, same. I can't. Yeah. Alguém está experimentando isso? Não é só agora. Você desapareceu, Gel. Agora apareceu de novo. Alguém mais está experimentando esse problema? Yeah, you're lagging. It's lagging. Everything's lagging. Yeah. Certo. Deixa eu ver aqui se eu posso fazer alguma coisa para melhorar a situação. Eu vou sair e vou retornar, certo? Okay.
Queridos, vocês estão me ouvindo? Sim. Eu estou ouvindo. Melhorou agora? Vamos ver no decorrer, porque você começa a falar e aí, de repente, para, aí vem tudo demais. Aí dá uma parada, entendeu? Tá meio assim, Certo, certo. Tá bom, entendeu? então. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar a câmera por precaução? Tá bom. Você tá linda, que pena. Tô adorando te ver, mas pode ser. Ai, eu gostaria de poder dizer o mesmo, mas não posso te ver. Mas não está acontecendo agora. Agora tá claro agora. Agora tá Tudo. bem? Então vamos Por levar enquanto, não assim, sei. e aí se Se atrapalhar a gente piorar, tira a imagem. Tá bom, tá bom. então? Tá Certo. ótimo. Então tá bom. Vamos seguir aqui com a leitura do texto. Por sinal, eu pedi à nossa Vicky para enviar para vocês um texto de um outro livro da Joana, chama-se Libertação do Sofrimento, e ele tem um capítulo chamado Hábitos Mentais, que ele desenvolve bastante esse parágrafozinho aqui, e eu acho que ele é bastante relevante. É um livro bem acessível, ele não faz parte da série psicológica, e ele tem a linguagem um pouco mais fácil, viu? Tá aí no nosso WhatsApp. Em algum momento a gente vai dar uma lidinha em alguns aspectos desse capítulo. Mas eu quis compartilhar para que vocês pudessem dar uma lidinha. Eu só achei ele agora de tarde, já no fim da tarde, quando eu estava aqui dando uma revisada para a aula. Então, lamento não ter enviado mais cedo, mas eu também não tinha conhecimento dele assim, consciente, vamos dizer, viu? Mas vale muito a pena. Então, no que tange aos sofrimentos, na sua multiface, a ação mental é relevante. Todo aquele que se deixa dirigir pelo pessimismo e pela depressão faz quadros enfermiços, debatendo-se nas malhas de dores perfeitamente dispensáveis por um processo de natural afinidade. Sintoniza com as doenças, abrindo brechas nas próprias resistências para a instalação de males e perturbações afligentes. O bombardeio constante contra os sutis mecanismos da emoção e da aparelhagem orgânica termina por desarticular-lhes o equilíbrio, produzindo o desajustamento que facilita a penetração dos agentes degeneradores. O que é que isso está dizendo? Nós já sabemos que o sofrimento ele é uma questão pessoal opcional. Existe a dor e existe o sofrimento, né? E ela vem nos dizer que uma atitude mental de pessimismo, depressiva, ela inevitavelmente vai gerar quadros enfermiços. Ela também nos diz que isso tem a ver, né, com um processo de afinidade natural. Afinidade natural por quê? Porque como nós estamos mais próximos do começo da nossa jornada evolutiva do que vamos dizer assim, do que mais perto da iluminação, né? Estamos mais perto das etapas animais, então, naturalmente, vamos ter uma tendência a cair em padrões mentais inferiores. Então, daí que é uma questão de afinidade natural, simplesmente por essa proximidade, vamos dizer assim, por essa questão de ainda estarmos no começo da nossa jornada. Avançamos bastante, mas temos ainda muito chão pela frente, né? E com essa atitude mental, nós vamos bombardeando constantemente os elementos sutis. Vamos nos lembrar que tudo é energia.
que o arcabouço do corpo é energia, que o perispírito é energético, que o corpo físico em si é energético também. Ele apenas está organizado, as moléculas estão dispostas segundo um padrão de maior compactação, de menor energia entre si, né? Para dar essa aparência de matéria, essa densidade aqui. Mas é uma proposta ilusória. Ela não é uma proposta real. Tanto é que o corpo muda, que a musculatura cede, que a pele perde o seu colágeno, que o cabelo esbranquece, que os dentes caem, que a gente morre. Por quê? Porque é uma proposta com um tempo determinado de expiração. É uma data de validade que tem, né? E é uma coisa muito boa que assim seja. Então, porque são todas essas, são mecanismos energéticos. E os mecanismos do pensamento, do sentimento, são energeticamente ainda bem mais sutis. O bombardeio dessas energias pesadas, do pessimismo, do descontentamento, pensamentos depressivos, eles acabam por abrir brecha para os fatores degeneradores. É isso que ela vem explicar aqui, né? Então, quando a gente atrela isso à questão de que é o pensamento, a mente que vai organizar o corpo físico no processo reencarnatório, quando a gente está sendo concebido, né, junto a outras mentes, ele vai orientar a formação desse corpo físico, segundo os ditames das necessidades específicas evolutivas de cada um. Então, era isso que a gente falava quando a nossa ligação ficou entrecortada. O papel da mente, ele é extremamente relevante, porque ele é quem organiza, é a mente quem vai organizar as nossas paisagens interiores e, por conseguinte, isso vai se derramar pela nossa realidade objetiva. Por quê? Porque a partir dos padrões fixos, padrões mentais fixos, nós estabelecemos hábitos. Pensamento conjugado à ação, num padrão repetitivo, ele se torna hábito, ele se torna automático. Ele vai ser estocado no inconsciente e aí fica muito mais difícil de mudar o padrão. Principalmente quando ele é um padrão de vibração inferior. Por quê? Porque nós estamos mais perto da animalidade do que nós estamos da humanidade. Estamos vestidos de seres humanos, mas ainda não nos comportamos como seres humanos. Entenderam até aí? Ou tem alguma pergunta? A ação do pensamento reto, pelo contrário, produz o fortalecimento do campo psicofísico, expulsando as doenças e gerando sucessivas ondas de bem-estar que são responsáveis pela saúde. Então, eu gostaria de fazer uma pausa aqui, para que a gente possa transicionar. Se vocês puderem acessar pelo WhatsApp, esse capítulo 8 que eu enviei para vocês, quem quiser acompanhar a leitura, eu gostaria de ler alguns trechos desse capítulo, porque ele desenvolve esse parágrafo, ele é um parágrafo muito importante. E ele desenvolve belamente. Pode ser? Sim. Ok. Então, vamos começar do 5º parágrafo. Quanto mais
fixados no inconsciente, mais difíceis fazem-se de ser erradicados, particularmente quando são formados pelo pessimismo, pelo desvio de orientação moral, pelos vícios. É de inadiável necessidade a análise íntima em torno das aspirações e das suas manifestações, de modo que se torne factível, exequível, a mudança dos hábitos doentios, dando lugar a outras formas de sentir e de viver. Então, nossa mentora aqui, ela nos diz que não se trata apenas da gente querer, né? Não se trata apenas da gente querer ter aspirações, ter ideais é uma coisa boa, ter aspirações superiores é uma coisa boa, mas a gente precisa prestar atenção também nos resultados, nas manifestações. Muita gente se perde, e esse é um dos grandes problemas da pessoa que se dedica muito às dinâmicas espirituais, como as propostas transcendentais, que nós temos conhecimento desde o Oriente. São práticas incríveis, maravilhosas para o silêncio interior. Mas acontece que ele apenas é um instrumento. Ele não é o objetivo. É preciso que a gente tenha consciência de que não é apenas aquilo que está sendo pensado que está sendo cultivado, é também aquilo que está sendo manifestado no campo da forma. Daí que a gente encontra pessoas que podem praticar. Eu conheço uma pessoa que faz pelo menos 3 retiros ao ano, retiros de 2, 3 semanas. Para ir para um retiro desses, essa pessoa passa pela porta da filha e da neta, com quem essa pessoa não troca palavra. Uma menina jovem que não recebeu devida atenção, certamente não desse pai, que mora hoje numa situação de extrema vulnerabilidade. Não estamos aqui falando para julgar, é para dar um exemplo concreto. Quando a gente envereda muito por certas práticas de paz, de silêncio interior, isso é uma coisa importante, mas a nossa mentora aqui nos adverte que precisamos cuidar das aspirações, mas também das manifestações, porque é no campo da ação que a gente concretiza a obra. Ok? Então é muito importante a gente observar, porque pode estar doutrinariamente perfeito, mas se a resposta é uma resposta emocionalmente desequilibrada, emocionalmente deprimente, então precisamos parar e pensar e repensar o que é que está acontecendo, que elemento é esse que está faltando. Né? Então, nisso constitui também a questão até da humildade, né? Para que nós estejamos abertos ao questionamento, para que nós possamos entender que existem muitas e muitas formas, propostas de ser, de estar, de sentir e de viver no campo da saúde, aos quais nós ainda não temos conhecimento e não temos acesso. Ok? Então é preciso estar de olho naquilo que a gente cultiva dentro, nas aspirações, mas também naquilo que a gente manifesta fora. Pensar, portanto, corretamente, dentro dos padrões de equilíbrio, deve ser a maneira mais eficaz para lograr a paz, o bem-estar durante a trajetória física na Terra.
Que padrão de equilíbrio é esse? O que é que vocês acham que sejam esses padrões de equilíbrio? Conseguir dominar, na hora que vem alguma coisa ruim, você conseguir dominar e voltar ao teu eixo e sentir a paz. Certamente que isso faz parte. Mas se a gente for pensar assim, qual é o modelo, qual é o padrão a ser seguido? Você está perguntando o equilíbrio, né, na hora? O que quer dizer? Exatamente. Aí a palavra-chave é a palavra padrão, padrão de equilíbrio. É o padrão Jesus. É o padrão do Jesus, Evangelho. você falou? Padrão Jesus. Padrão Jesus, é. Tá. Outra palavra para padrão é o quê? É o modelo. É o template. Esse é o padrão. Jesus, ele é o padrão de ser humano. Ele veio nos exemplificar como se comporta um ser humano. A forma humana é destinada àquele padrão de comportamento. Então, o Evangelho, que é o código moral universal, é esse o padrão de equilíbrio. Então, nós não vamos simplesmente poder entrar num estado crístico da noite para o dia, mas se trata de nos esforçarmos para aproximar cada vez mais o nosso pensar e o nosso agir para aquele padrão. Aquele é o padrão de equilíbrio. É o padrão de harmonia com as divinas leis. Ok? Mediante esse hábito saudável, é possível lograr-se a iluminação, que é esse estado de harmonia anelado que foi definido por Buda como o fim do sofrimento, que é a libertação das amarras escravizadoras de todo tipo. O fim do sofrimento, a iluminação marca o fim do sofrimento, que é a libertação do espírito dos seus apegos, das suas amarras escravizadoras. Não é à toa que no livro Plenitude, a nossa mentora nos diz que a primeira demonstração de lucidez e equilíbrio da criatura é o contentamento ante tudo quanto a vida lhe concede. Ou seja, o que a vida trouxer é mais importante do que as minhas preferências. A impaciência e o descontentamento, eles estão geralmente atrelados ao julgamento que eu faço da realidade, porque ele não está dentro daquilo que eu gostaria que fosse. E o que eu gostaria que fosse não é. E não é por quê? Porque eu estou sempre fazendo escolhas que são contrárias às divinas leis. É um processo de escravização. É um processo de paradoxo. Eu quero a felicidade plena, porque esse é um desejo que todos nós temos.
mas eu não quero abrir mão daquilo que é tóxico para mim. Porque é familiar, é gostoso, eu estou acostumada, é tradição da minha família. Ai, é muito trabalho mudar e aquelas coisas todas. Isso quando o processo chega a ser consciente, porque muitas vezes não chega nem a isso, né? Então a iluminação é esse processo de fim do sofrimento, porque se a gente consegue ser grato por tudo que a vida traz, então o que caiu na rede é peixe. Ai, mas isso dói? Deixa eu aproveitar aqui, deixa eu ver como é que eu posso elaborar isso aqui, o que é que eu posso aprender com isso. Ai, mas que delícia! Às vezes é agradável e se alinha com as nossas preferências, com os nossos gostos. Às vezes são experiências dolorosas, incômodas, difíceis. Mas quando a gente sente o verdadeiro contentamento por qualquer coisa que vem, aí não importa mais o que vem. Por quê? Porque o nosso estado já não é determinado pelas circunstâncias externas. Ele é determinado pela nossa união com o padrão de equilíbrio, que é o quê? As leis morais, que é o Evangelho. Deu para entender? Então a gente vê como a questão de poder fazer silêncio mental, de poder ter presença mental, é uma coisa extremamente importante. Em face do hábito mental, não raro crê-se que se está pensando, quando em realidade se está sendo induzido pelos registros existentes no inconsciente, que ressumam automaticamente. O que é isso? A gente acha que está pensando, mas não é a gente que está pensando conscientemente. Aquilo são conteúdos que estão se manifestando. Por que eles se manifestam espontaneamente? Porque eles têm bastante energia. Por que eles têm bastante energia? Porque foram repetidos à exaustão em várias reencarnações. Daí que é importante parar, diminuir o passo, prestar atenção no que se sente, identificar o que se sente, porque tudo isso que a gente faz é direcionando para que essa experiência passe pelos processos conscientes, passe pelas zonas de discernimento, né? Então, nesse nosso processo evolutivo, nós passamos aproximadamente 2,5 bilhões dentro da animalidade, sendo inconscientes e geridos só pelo instinto. A inteligência é uma conquista de 200 mil anos. O raciocínio é uma conquista de 10 mil anos. Então, a gente não pode dizer que entende, a gente não pode dizer que domina, porque são 2 bilhões de anos de instinto pesado, 200 mil anos. Veja lá, 10% daquela experiência, 200 mil anos de uma inteligência primitiva e apenas 10 mil anos de razão. Então, são muitos os conteúdos que têm muita energia e que aflora, e é por isso que a gente precisa diminuir o passo. E é por isso que Joana de Ângeles diz que procurar prestar atenção, disciplinar a mente, aprender a arte e a ciência de pensar é de alta relevância para o processo evolutivo. Porque aquilo que vem, a gente acha que pensa, mas está simplesmente ecoando uma coisa do passado, vem porque tem muita energia, foi muito vitalizado.
E numa época em que a gente não tinha ainda esse caminho consciente, inteligente, raciocinador, vamos dizer assim, né. Então daí que é importante diminuir o passo, procurar identificar o que se sente, procurar estabelecer roteiro, procurar planejar como é que eu quero que seja a minha personalidade, como é que eu quero que seja a minha vida, que tipo de hábitos uma pessoa de bem mantém, né. Então todas as vezes que a gente faz esse tipo de elaboração, nós estamos exercitando a parte consciente, a parte que toma decisões, a parte que tem discernimento, a parte que tem raciocínio, né. Então nós estamos colocando toda essa bagagem inconsciente sob o crivo, né. Então é um processo de educação, é um processo evolutivo, mas é um processo extremamente importante, porque ele vai determinar o nosso bem-estar agora e o nosso bem-estar futuro. Ok? Mas esse texto é maravilhoso porque ela descreve bastante, com bastante precisão, com bastante detalhes, sem ser uma coisa assim tecnicamente assustadora. Vocês têm alguma pergunta, algum comentário? Não? Ok. Vamos prosseguir então. Desse modo, quando se pensa equivocadamente, mais se vitalizam os hábitos mórbidos, o que não ocorre quando se passa a pensar em novos programas de atividades, estabelecendo-se diferentes padrões de conduta para melhor, rompendo-se as vinculações com o rotineiro e com o já aceito mentalmente. É preciso inovar, é preciso desafiar, né? A gente não pode se acomodar. "Ah, já cheguei aqui, em que eu posso melhorar? Como é que eu posso" ter curiosidade com a vida, mas no sentido daquilo do belo, daquilo que é bom, daquilo que alimenta o espírito, daquilo que nos eleva, daquilo que nos aproxima dos padrões de equilíbrio, né. Então precisamos romper com aquilo que é confortável, que é familiar, que é rotineiro, para eleger, né. Joana tem uma frase muito especial que é: "Honra é a coragem de escolher o melhor". Esse escolher o melhor é o quê? Qual que é o melhor para toda a criação? É estar dentro dos cânones do Criador, é se alinhar com o coração do Criador, né. Então precisamos, desafiar aquilo que já foi aceito mentalmente, que não se alinha com isso. A inteligência humana é pouco explorada pela maioria dos seus possuidores. Esses acostumaram-se a aceitar as ocorrências básicas, aquelas que são repetitivas, que não exigem concentração, transitando sempre pelos mesmos caminhos já percorridos na imaginação, sem que experimentem novas e profundas experiências espirituais. A gente fica caminhando pela mesma vala. Olhem só o que ela diz aqui. Há todo um calidoscópio rico de imagens não focalizadas, aguardando a percepção do indivíduo na sua própria inteligência, expressando beleza, amor, generosidade, trabalho, conhecimento e vivências de encantamento. Ou seja, tem todo um jardim secreto em germe dentro de nós, uma floresta em germe dentro de nós, esperando que nós desafiemos a própria inteligência
saindo daqueles padrões comportamentais de bilhões e bilhões de anos que estão lá se repetindo, alguns mais recentes, mas não muito melhores em termos de conteúdo, e está tudo aí. A gente não precisa inventar nada. Está tudo aí, todos somos criativos, todos temos a beleza, todos temos a ciência, todos temos todos os potenciais dentro de nós. Mas precisamos exigir da inteligência, precisamos exigir de nós para que eles possam eclodir, para que eles possam germinar. Enquanto a gente se mantém naquele padrão, bom, é o padrão familiar. Nós temos essa opção. Mas esse padrão familiar, ele não permite, não são as condições propícias para que esses outros padrões, esses outros potenciais possam eclodir, né? Então, essa é a primeira vez que eu encontro isso de uma forma tão escancarada assim, né? E ela ainda diz que ela ainda usa essas palavras, imagens não focalizadas. Ou seja, já colocaram até lá o mapa. O desenho já está lá, basta a gente focar numa proposta. Ele já tem um alinhavo, imagem não focalizada. Ela precisa o quê? De foco para entrar, né, numa definição. Então precisa que a gente se concentre aí, né, em se desafiar a sair de certos padrões, né? Quando se aceitam os pensamentos habituais, coloca-se um impedimento sutil, mais resistente, que não permite seja alcançada a inteligência, que se entorpece pela falta de uso, dificultando a capacidade de raciocínio e de formulações novas. Então, é como a gente pensar num terreno, né? Para afofar o terreno, a gente precisa de quê? De um arado, não é verdade? Se a gente caminha por aquele terreno, né, o fazendeiro que vai plantar, ele não fica caminhando por cima de onde ele vai deitar as sementes. Ele abre as leiras, ele abre os sulcos no chão, ele revolve, ele fofa a terra para que ela tenha ar, para que a semente possa germinar. Se a terra está compacta, se ela está batida, é que nem a gente vê todo o tempo. Tem flores belíssimas nascendo no asfalto, mas ali vai alimentar alguém? É uma lavoura que seja suficiente para alimentar toda uma família? Não é. Por quê? Porque a planta, sai uma plantinha mirrada, e mirrada, e olha que Deus, ele é tão caprichoso, que até essas plantinhas que nascem assim, né, da fresta da telha, da fresta da parede, do asfalto, é aquela coisa linda. Mas ali, aquilo não é pão para mesa. Não vai dar para fazer farinha, não é pão para mesa, né? Então, quanto mais a gente se acomoda na mesmice, é como a gente querer plantar num terreno que está compacto. A semente não vai ter os bolsões de ar e umidade que precisa para se expandir, porque ela, para romper a casca, ela tem que se inchar, né? O terreno compactado, ele já não absorve a água da mesma maneira. Ele não absorve ar, ele não absorve uma série de nutrientes. Fica tudo ali, em cima. Então, a nossa inteligência é da mesma maneira. Quanto mais automatismo a gente desejar,
menos possibilidade de eclodir esses potenciais. E esses potenciais facilitam a nossa evolução, vão nos ajudar a ter maior margens de acerto, a enxergar perspectivas cada vez mais construtivas, cada vez mais em harmonia com as divinas leis, porque uma coisa alimenta a outra, né? Então, todas as vezes que a gente escolhe a compactação, a rotina, o automatismo, não quero pensar nisso, não quero me exigir, não quero esquentar meu juízo, não aperte a minha mente, é uma escolha que a gente tem direito, entendendo que isso limita as nossas possibilidades de evolução. Okay? Então, é uma questão da gente informar, da gente se educar para entender, nossa, isso realmente acontece. Né? E também a gente entender que muitos dos raciocínios que nós fazemos, eles são ecos do passado. Daí a necessidade da gente abrir espaços de silêncio, se observar, né? Às vezes buscar a ajuda de um terapeuta, é preciso. Perguntas, comentários? Ninguém consegue viver sem pensar, mesmo quando se encontra em estado de consciência alterada, sendo os seus pensamentos perturbadores, desconexos, destituídos de sentido. Todo mundo pensa, ainda que de uma forma desordenada. A existência terrena tem por finalidade expressa facultar o desenvolvimento interior do espírito, propiciar-lhe novas possibilidades de evolução, abrindo-lhe horizontes não conhecidos, que, ao serem identificados, impulsionam ao avanço. Nada obstante, para que isso se torne possível, faz-se imprescindível a renovação das ideias. O convívio com pessoas saudáveis, portadoras de pensamentos elevados, que anelem pela conquista do infinito, não se contentando com os recursos já adquiridos. A convivência, portanto, com o próximo, intercambiando ideias, facultando a dilatação dos próprios pendores, dos próprios talentos, contribui eficazmente para a realização do processo de crescimento moral e intelectual. É aquela troca que alimenta. É nós nos reunirmos com pessoas que tenham objetivos afins, objetivos ideais, de construção de um mundo melhor, de uma atitude moralizada, né? Não basta apenas ser uma pessoa gente fina, é preciso ser uma pessoa que também busca, que também pensa, que também cultiva esse campo do sentimento e do pensamento, porque aí o que é que a gente faz? A gente se alimenta, a gente se ajuda, né? Como a gente faz nos estudos, quando a gente faz nas convivências que temos, conversas, mesmo num café, né? Como muitos de nós o fazemos, conversas que alimentam o espírito que nós somos, né? Mediante as afinidades, as pessoas são atraídas pelos interesses comuns, movimentando-se em torno do que é mais fácil, sem o esforço para alcançar patamares mais desafiadores. Contentam-se com o pouco adquirido e, por isso mesmo, permanecem em círculos viciosos de problemas e agitações, variando de tipologia, mas sempre embaraçadas pelas mesmas questões perturbadoras, ou seja, fica aquela porta, né? Que você entra e sai no mesmo ponto, aquela porta giratória, né? Todas as vezes que a gente elege os mesmos elementos, se a gente elege a mesmice, a gente continua vendo a repetição de padrões. E vai ser assim até que a gente quebre com isso.
até que a gente se canse e exija mais de si mesmo. Iniciando-se o esforço de pensar idealisticamente, elaborando fórmulas de libertação dos lugares comuns existenciais, saindo das propostas de mesmice rotineiras, de forma que se atingem as metas desafiadoras, vai se adquirindo resistência para mais avançados tentames, de forma que se atingem metas mais desafiadoras sem quase dar-se conta. Então, não é que uma pessoa recebeu mais, é mais inteligente, é um espírito mais avançado, é um isso, é um aquilo. Todos nós nascemos simples e ignorantes. Todos nós nascemos com um campo a ser cultivado. Esse campo já vem com um monte de semente lá dentro. Mas é preciso que a gente dê condições para que essas sementes possam germinar. Né? Então é preciso sair dos lugares comuns existenciais. É preciso se exigir um pouco mais. Né? A gente só colhe o que a gente planta, a cada um segundo as suas obras. Né? Então aquilo que a gente pensa de si e da própria existência e da realidade que a gente gostaria de ver em torno, isso é preciso a gente arquitetar. Isso é preciso a gente fazer. Perguntas, comentários? Eu não sei se todo mundo está acompanhando, mas o que eu abri aqui não está completo, porque agora você parou sem quase se dar conta, e na página seguinte já tem gria de viver estribado. Cortou alguma coisa antes, não sei se você ouviu. Cortou? Certo, se alguém tá está bom acompanhando então. também. Vitória está acompanhando? Então tá faltando, eu mando para vocês então, um outro arquivo. O documento não está cortado. Certo, muito obrigada. Nada, obrigada a você. Então, no final de contas, né, a nossa mãe, ela vai avançar aqui por outras questões, porque veja só que no Plenitude, o próximo parágrafo que nós estamos, ele vai falar da interferência dos espíritos outros, dos espíritos desencarnados. Tudo isso que a gente falou isso aqui não tem interferência de ninguém diretamente. Isso são apenas os mecanismos da vida em ação. E a preponderância dos nossos conteúdos mentais e da forma como a gente utiliza esses aparelhos para a própria sublimação. Então, qual é a postura ótima? É a postura de buscar um padrão de equilíbrio, buscar elaborar o nosso pensamento, os nossos sentimentos, para que eles possam espelhar cada vez mais o Evangelho de Jesus, os seus ensinamentos. Essa é a proposta. E não adianta se é azedo, se é doce, se é o que eu gosto, se é o que eu não quero. É o que vai nos trazer o maior bem-estar. É o que vai nos trazer a verdadeira felicidade. Qualquer outra coisa vai ser um processo de escravização a uma situação transitória. Porque só aqueles dons do espírito que são ativados e cultiváveis com as ferramentas do evangelho que estão protegidos, são os bens eternos. O resto todo é matéria transitória. É objeto de trabalho, mas ele não merece a nossa identificação com eles. Né? Passamos pela escola primária, nós todos aqui fomos alfabetizados. Nenhum de nós continua com os livros e os cadernos e os papéis que nós usamos quando passamos por essa etapa.
né? Então, a proposta é essa. Aqui. E agora sim, vamos ter que encerrar, porque o nosso horário expirou. Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Eu posso fazer. Pai amado, querido Mestre Jesus e mentores, agradecemos pelos momentos felizes e pelos desafios. Por mais que possamos ser balançados pelos momentos difíceis, temos a confiança no amanhã e a gratidão por tudo que nos foi dado até hoje. Não apenas nessa vida, como em toda a nossa existência. A chance de voltarmos a encarnar para nos burilarmos é um presente divino. Que não nos sintonizemos com espíritos infelizes por conta de pensamentos pessimistas ou doentios. Que possamos sim vibrar com os nossos mentores, para que continue nos incluindo e dessa forma possamos trilhar o caminho da luz, nesse momento tão desafiador em nosso planeta. Que possamos aplicar o que aprendemos do Evangelho para sermos sempre um instrumento de amor. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Sim, seja. Boa semana, gente. Boa semana para vocês. Obrigada. Obrigado, João. Boa noite a todos. Boa semana. Uma boa